Agora vamos corrigir a atividade número 10. O que está falando aqui na número 1? Então, na número 1 está dizendo assim: numa competição com 10 nadadores, serão classificados primeiro, segundo e terceiro lugares. Com base nessa informação, pode-se afirmar que o número de resultados distintos dessa competição é igual a... Então, olha só, o que acontece? Vão ser disputados primeiro, segundo e terceiro lugar. Vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. Usando o princípio multiplicativo, o que a gente tem? Se são 10 pessoas no total, então quantas possibilidades tem para primeiro lugar? 10. Qualquer uma das 10 pode ganhar em primeiro lugar. Mas em segundo lugar? Segundo lugar, se uma já ganhou em primeiro, então a gente tem quantas possibilidades para ganhar em segundo? 9 possibilidades. E em terceiro, se uma pessoa ganhou em primeiro, outra ganhou em segundo, então tem quantas possibilidades para ganhar em terceiro? 8 possibilidades. Fazendo a multiplicação de 10 vezes 9 vezes 8, temos 720 possibilidades. Número 2. O número total de inteiros positivos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4, se nenhum algarismo é repetido em nenhum inteiro é. Então, olha só, então aqui a gente falou os números inteiros e não falou quantos algarismos. Então, ele quer saber, né, com esses algarismos, quantos podem ser formados. Então, no total, são 4 algarismos. Então, com um algarismo, eu posso ter quantas possibilidades? 4 possibilidades, porque eu tenho 4 números aí, né? Os números 1, 2, 3 e 4. Os números formados por 2 algarismos. Quando que começa por 2 algarismos? A partir do 10, né? Tem 2 algarismos. Então, por 2 algarismos, quantas possibilidades a gente tem? Então, se são 2 algarismos, para o primeiro algarismo, temos 4 possibilidades. Para o segundo, temos só 3, porque um já foi colocado em primeiro lugar. Então, a gente tem 4 vezes 3, que dá 12 possibilidades. Para o terceiro algarismo, com 3 algarismos, a gente tem quantas possibilidades? A gente vai ter aqui, ó, 4 possibilidades para o primeiro, para centenas, no caso. 3 possibilidades para as dezenas e 2 possibilidades para as unidades. Por quê? Porque a gente tem aqui, se a gente tem 4 números, então para a primeira, qualquer um dos 4. Se já foi escolhido para o primeiro número, então só vai restar 3 para o segundo. E se já tem um para o primeiro e um para o segundo, para o terceiro vão restar 2. Então aqui vai ter um total de 24 possibilidades. E para 4 algarismos? Para 4 algarismos, então a gente tem 4 possibilidades para o primeiro, 3 possibilidades para o segundo, 2 possibilidades para o terceiro e 1 possibilidade para o quarto número, né? Quarto algarismo. Então a gente vai ter aqui também um total de 24. Então olha só, então a gente pode formar todas essas quantidades aqui. Então a gente precisa somar 4 mais 12 mais 24 mais 24, que dá um total de 64 possibilidades, certo? Agora, número 3. Calcular a quantidade de números de 4 algarismos, todos distintos, que podem formar com os algarismos 1, 2, 4, 7, 8 e 9, tá? Então, de 4 algarismos. Então, olha só. Para o primeiro algarismo, vou colocar aqui, ó. Então, é de 4 algarismos. Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto algarismo. O que acontece aqui? A gente tem quantos números? Olha, os números que a gente tem é 1, 2, 4, 7, 8 e 9. Então, são 6 números que a gente tem aí. Então, para o primeiro algarismo, a gente tem quantas possibilidades? 6. Qualquer um deles pode ser o primeiro algarismo. Mas se a gente já tirou um algarismo para o primeiro aqui, então vai restar quantos aqui? 5. Se já tirou 2 aqui, vai restar 4. Se já tirou 3 aqui, vai sobrar
3. Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar um total de 360 possibilidades. E a gente tem aqui agora o número 4. Número 4. Considere o conjunto de todos os números naturais de 3 algarismos continuando aqui. Considere o conjunto de todos os números naturais de 3 algarismos, o subconjunto no qual todos os números são formados por algarismos distintos tem N elementos. Então, vamos lá. Ele quer todos com 3 algarismos. E quais são os algarismos que a gente tem? A gente tem os algarismos, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, no total aqui, a gente tem 10 algarismos, certo? Então, ele quer um número com 3 algarismos. Então, a gente vai ter o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro algarismo. Tá, para as centenas, então a gente não pode começar esse número aqui por 0. Não existe um número assim com 3 algarismos. É a mesma, esse aqui tem validade de 2, só 12. Então, a gente tem quantas possibilidades para o primeiro número? A gente não tem as 10 possibilidades, a gente só tem 9 possibilidades. Porque não pode começar com 0, então temos 9 possibilidades. Para o segundo algarismo, a gente pode colocar 0. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 203. Então, aqui o 0 pode ficar aqui na segunda posição. Então, se são 10 algarismos e eu tirei 1 para a primeira posição, então vão restar 9 para a segunda posição. E se eu tirei 1 para a primeira, 1 para a segunda, então do total de 10 vão restar 8 aqui. Então, eu vou ter que 9 vezes 9 vezes 8, que vai dar um total de 648 possibilidades.